Rodrigues, vamos lá, né? Estamos aí na 7ª aula, que bênção, né? Aí nessa maratona, mas isso é edificante, né? Eu venho refletindo enquanto a gente está falando aí, eu fico meditando, né? Então, a vantagem, às vezes, de falar menos, a gente medita mais também, né? Eu fico feliz, porque é um aprendizado, né? É um conhecimento, é uma dedicação que você tem, a gente está caminhando junto aí. Eu só peço para Deus nos dar força, né? Para continuar nessa caminhada, né? Eu acredito que todo esse material que a gente constrói é para edificar a vida das pessoas, criar uma aproximação, conhecimento das pessoas em relação a Jesus, em relação à palavra de Deus, né? E que isso seja luz, né? Para o caminho dessas pessoas. Então vamos lá. Amém. Nós vamos estudar agora. Amém. Amém. Oração em todo lugar. Interrompidas as orações. Oração versus honra. Oração versus trabalhadores. Oração versus comunhão e oração versus ensino. Estamos nesses 6 tópicos da nossa 7ª aula aí. Amém? Amém. Vamos lá. Eu estou de férias, né, Rodrigo? Eu estou mais tranquilão, né? Você ainda está trabalhando, né? Mas umas férias produtivas, né? Eu quero nessas férias aí. Comprei mais alguns livros aí. A Tamiris hoje estava colocando aqui em ordem, aqui na prática. Falou, mas você não vai ler esse monte de livro? Eu falei, estou lendo, mas não é ler tudo de uma vez, né? Tem que ir lendo e estudando, né? Meditando, né? Mas Ela tá falou, certo, é isso mesmo. E a gente não pode... Oi? não, ela falou assim, Exatamente. ela falou assim, eu só vejo o cartão 4 parcelas, 5 parcelas chamadas, 6 parcelas da Amazon. Eu falei, não, amor, isso é um investimento em conhecimento, né, na palavra de Deus, né? Já pensou se estivesse investindo em cerveja e outras coisas? Nada contra, mas a gente acaba investindo em algo que é frutífero para a nossa vida, né? Para o reino, né? Agora, quer ver perder dinheiro é investir em sapato de mulher, deixar ela fazer, afiar as garras, fazer a unha, pintar cabelo, isso aí é um prejuízo danado. Você manda para lá, volta do mesmo jeito e ainda sem com menos dinheiro no bolso, hein? Mas isso é benção, né? Isso é para as mulheres também. Ontem Muito eu... bem, vamos lá? Vamos. Mas isso é benção. Se a gente falar muito delas, elas Benção. vão bater em nós. Vamos apanhar depois. É verdade. Ainda bem que a minha esposa e a tua não vai fazer esse curso. Deus ajude que não faça. Né? Mas vamos lá. Oração em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. Por que essa afirmação de Paulo? Vamos entender a cultura judaica. Lembra que tudo que eles tinham era a base judaica. Nós temos o judaísmo messiânico, ou seja, o cristianismo nada mais é do que um judaísmo messiânico. Por quê? Porque são judeus, como Paulo, como Pedro, que se converteu ao Messias. Quando um judeu se converte ao Messias, ele é um judeu messiânico. E esses judeus messiânicos, que seguiam o judaísmo messiânico, eles automaticamente deram início à igreja. A igreja fundada em Pentecostes, pela descida do Rosh Kodesh, quarta festa judaica, Páscoa, Pomaz, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Kippur, Tabernáculo, quarta festa, Shavuot, 50, e era uma festa comemorada 50 dias após a Páscoa. E nós vemos ali a base judaica. A Jerusalém Celestial tem o nome dos 12 apóstolos, 12 judeus, a 12 portas com o nome dos 12 filhos de Jacó, de Rubens a Benjamim, não tem como ser mais judaico que isso. Nós não estamos fazendo do cristianismo uma reforma do judaísmo, mas estamos olhando
Nós tivemos um problema com o Rodrigo aí, mas vamos dar continuidade à nossa aula aí. A internet nossa A internet é uma incerteza, né? isso mesmo. Então vamos lá. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então vamos dar continuidade aí. Para A onde? internet aqui em casa não está muito boa hoje. Mas então, muita gente navegando, né? Então, Paulo está falando de Timóteo, orar em todo lugar. Oi? Isso, eu fechei o 162. Vamos voltar em 1 Timóteo 2,8 para terminar a explicação. Vou ler aqui. Quero, pois, 1 Timóteo 2,8. Isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. Então, sob o ponto de vista da raiz judaica, temos que entender que a mente judaica entendia, naquela época, principalmente, que tinha que orar no templo. Que era no templo que tinha que orar. É lá que tinha que orar. Então, quando Paulo mandou isso a Timóteo, lembra que Timóteo estava em Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso, sendo ele um braço direito de Paulo, simbolicamente falando, né? Nós vemos que ele está dizendo, olha, não é mais a necessidade de ir lá no templo orar, é em todo lugar. Lembrando que o Messias falou para a mulher samaritana, Deus procura os seus adoradores que adoram em espírito e em verdade, independentemente do lugar. Então, isso foi muito forte para Timóteo, porque na mentalidade deles ali, aonde que tinha que realmente orar? Na Páscoa, com aspa, primícia, Pentecostes, trombeta, Kippur, tabernáculo. Então, Paulo está dizendo, não, ore em todo lugar, não importa onde você esteja. Então, onde a gente deve orar? Em todo lugar. É a ordem divina. Verdade. Então, vamos lá. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará e me susterá. Salmos 139, de 7 a 10. Mais uma vez, o salmista volta na onisciência de El Shaddai, na onisciência de Hashem, no nome. Porque ele está dizendo, olha, ele é onisciente. Aonde você pode, aonde você vai no alto, ele está, no baixo, ele está. Então, aonde a gente deve orar? Em todo lugar. Por quê? Porque o tefilá, Adonai, o falar com o Senhor, pode ser em qualquer lugar, porque ele é onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas e está em todo lugar. Está em todo lugar. Qualquer lugar que você invocar o nome dele, ele está lá. Qualquer lugar que você deve orar. E isso fortalece ainda mais esse salmo, a afirmação paulina a Timóteo, dizendo, orai em todo lugar. É, verdade. Vamos lá? Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59, 1. É uma afirmação linda, uma reflexão muito importante. O ouvido do Senhor, o ouvido de Hashem, o ouvido de Adonai, o ouvido de Yud-Havé, ele não está fechado. O sentido da palavra hebraica é sentido é tampado, impedido de ouvir. Ele está atento. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todo lugar. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, nós podemos clamar e falar em qualquer lugar. Não importa. E isso também implica na situação. Acabamos de tratar isso nas aulas anteriores. Não deixe de ouvir desde a primeira aula. Não fique pulando a aula. E em qualquer situação. Olha o rei Manassés. Ele sacrificou seus filhos aos demônios. Ele fez estátuas, ele colocou diante e dentro do templo. Ele levou o povo de Deus à idolatria.
Mas quando ele se arrependeu e clamou a Elohim, o Senhor o escutou, demonstrando a seu imenso amor e misericórdia, aonde chega a misericórdia dele. Os ouvidos dele estão atentos. Mas o problema é que ele está com o seu ouvido atento, mas as pessoas não se dirigem a ele com humildade, não buscam verdadeiramente. Então veja que é muito claro, o braço dele não está encolhido que não possa salvar os ouvidos dele, mas é muito importante entender isso, porque isso está ligado a uma coisa chamada tempo. Tempo. Hoje, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, mas um dia vai estar. Uma pessoa que morre hoje, uma pessoa que morre agora, sem reconhecer o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessar o Senhor Jesus Cristo, o Messias Yeshua, como único e suficiente Salvador, essa pessoa, a mão do Senhor, o braço do Senhor encolheu. Ela não vai mais ser salva. Então, o braço do Senhor não vai ficar estendido a vida toda, todo momento, para a salvação. Em algum momento, ele vai encolher. Pessoas que já cauterizaram a sua mente, como está na carta de Paulo a Timóteo, já não conseguem mais se converter, mesmo estando viva, porque já cauterizaram a sua mente, através de ensinos de demônios. Já cauterizaram o seu coração. A palavra de Deus nos revela isso. Pessoas que não entendem a importância que hoje, o Senhor está com o seu ouvido atento. Mas pode ser que a pessoa não aproveite essa oportunidade, morra sem a salvação, saia dessa curta vida humana, adâmica, sem a salvação. E aí ele vai clamar, mas Deus não vai escutar. Então, Deus não vai ficar escutando todo momento. Haverá um dia que muitas pessoas clamarão e ele não escutará. As pessoas ficam achando que elas vão determinar o seu próprio tempo de vida, né? Interrompidas as orações. É igual a nossa internet. Hein? Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Provérbios 28, 9. Nós estamos passando por isso com a internet, ainda bem que não é aquela oração. Vou ler aqui. Se alguém se recusa a escutar a lei de Deus, se alguém deixa de dar atenção a Deus, até as orações são interrompidas. É a Bíblia que está nos revelando. É a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. A gente fala rindo para não chorar. Sabia que se uma pessoa que ignora a Bíblia, ignora a palavra de Deus, a oração dele é interrompida, ele está orando em vão? Ah, mas e se ele se colocar de joelho? E se ele implorar? Se ele ignora a Bíblia, as suas orações são interrompidas. Não foi, vamos ler de novo o versículo. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Provérbios 28, 9. Tem gente aqui que Deus não vai dar ouvido nenhum para a oração dessa pessoa. A hora que a pessoa olha e fala, isso aqui é detestável. Ele está achando que eu vou dar ouvido para isso? Eu vou dar atenção para isso aí? É detestável. Então, uma oração pode ser considerada detestável por Shaddai? Sim. Qual é o critério? A Bíblia diz. Se recusar a ouvir a palavra de Deus, se recusar a dar atenção, dar crédito à palavra de Deus. Você acha que uma pessoa passa a vida inteira, e eu conheço muitas, veja bem, lamentavelmente eu conheço muitas, tragicamente, conheço muitas pessoas assim, passa a vida inteira ignorando a Bíblia, e acha que pode se dirigir a Deus, e acha que as orações dele não é detestável, mas a Bíblia diz o contrário, que uma pessoa que passa a vida inteira ignorando a Bíblia, a oração dele é detestável, é uma nojenta, glória a Deus. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3, 7. Essa revelação, essa
texto aqui nós não vamos gastar muito tempo explicando, não. Pode ir para o outro. Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Jeremias 7, 16, 18. Então, a palavra de Deus está mostrando o seguinte. Uma pessoa que não dá ouvidos à lei de Deus, que uma pessoa que ignora a Bíblia, as orações dele é interrompida, é detestável. Não é só interrompida, é considerado detestável. Uma pessoa que maltrata a esposa, que não honra a esposa, que se cerca de idolatria, que está carregado. Olha aqui, os filhos, a mãe, o pai, tudo envolvido em idolatria, que Deus detesta a idolatria. Também as suas orações são interrompidas. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, não ore por esse povo, porque eu não te ouvirei. Está vendo o que eles estão fazendo? Adorando a rainha, adorando outras pessoas. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém, nem com apóstolo, nem com profeta, nem com Santa Rita de Castro, nem com Maria, com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. É dele, ele é o único digno de honra e glória. A ele, a El Shaddai, toda a honra e toda a glória. Idolatria é detestável aos olhos de Deus. Não estou querendo pegar um revólver teológico e atirar ninguém, mas essa é a verdade, falo isso em amor. Então, nós vimos aqui, Provérbios 28, 9, o desfazer da lei, o não dar ouvidos à Bíblia, transforma a oração de uma pessoa em algo detestável. Nós vimos 1 Pedro 3,7, o maltratar da mulher, o respeitar, porque, na verdade, o relacionamento do homem crente no Senhor Jesus com sua esposa deve refletir, ou seja, deve ser uma imagem, refletir o relacionamento de Deus com a igreja, porque o Messias é o noivo da igreja e será esposo. Então, uma vez que a igreja é a noiva, o Messias é o esposo, o relacionamento meu com a minha esposa, como servo do Messias, deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é muito sério. É isso que o Messias espera de nós. Olha bem, o que o Messias espera de mim, como marido, como de você, como marido da sua esposa, é que o seu relacionamento, o meu relacionamento, reflita o relacionamento do Messias com sua igreja. É muito sério. E também a idolatria. Então, nós vimos aqui alguns itens, tem mais. É que eu tive que fazer isso aqui um resumo. Na hora que eu estava pegando as minhas anotações, porque eu estava passando por slide, eu tenho esse estudo em papel, mas agora que eu estou passando por slide, eu sou do tempo que dava aula só no quadro de giz, lá em Cascavel eu dava esses estudos só no papel, não tinha. Era abrir a Bíblia e estudar, não tinha esse negócio de data show, nem WhatsApp. Mas eu fiquei com dó, porque muita coisa eu tinha que deixar de fora, porque senão a gente ia passar Natal no novo aqui gravando. Mas tem muito mais. Isso aqui é um resumo do resumo, e eu tenho que falar mais uma vez, do resumo. Se a gente for falar profundamente isso aqui, dá para dedicar um curso de 8 horas só nesse tempo. Interrompido as orações. Isso aqui são 3 itens só. Tem muito mais. Então, nós temos que levar isso muito a sério. Então, vamos levar isso ao ponto real. Ao fato, direto ao ponto. Eu posso estar orando em vão? Sim. Eu posso estar orando e Deus não está nem aí. Não conseguir contemplar a face. Não conseguir levar a minha oração a Deus? Sim. Eu posso estar orando e minha oração ser algo detestável? Sim. Está aqui Provérbios, está aqui em Pedro, está aqui em Jeremias. E vários outros textos que nós não trouxemos aqui por causa do tempo. Então, sim, se não tivermos cuidado com nossa vida espiritual, podemos estar orando em vão. Isso é uma afirmação. Muito bem. Vamos ver. Se eu
acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Salmos 66, 18, 20. Ó, não podemos confundir. O salmista não está dizendo se eu pecasse, Deus não ouviria minha oração. Não é o que o salmista falou. Ele está falando no sentido que se eu estimular o pecado em meu coração e minha alma, Deus não ouvirá a minha oração. Mais um item importante. Ou seja, se eu estou alimentando ódio no meu coração, se eu estou alimentando mágoa, se eu estou alimentando coisas ruins, se eu estou alimentando sodomismo, idolatria, se eu mesmo, conscientemente, eu estou estimulando isso em minha alma, eu estou alimentando isso, eu não estou tentando fugir disso, eu não estou tentando resistir a isso, as minhas orações não é ouvida. Porque o salmista diz claro e nitidamente. Então, uma pessoa que vive alimentando mágoa no seu coração, uma pessoa que vive alimentando sodomismo, desejos contrários à vontade de Deus, mundanismo, que está sendo muito alimentado hoje em dia, o mundanismo, automaticamente as orações dele é em vão. Então, eu falo bem sincero. A pessoa está alimentando ódio no coração, não perca tempo orando. Não perca tempo orando, porque Deus não vai ouvir. Então, antes de orar, tenha certeza que você não está alimentando ódio. Eu falo assim, a pessoa que busca só o benefício, mas não busca a obediência, né, Rodrigo? Ele quer o benefício, mas não quer a obediência. Exatamente. Exatamente. Mas já viu, Marcos, quantos itens impedem a oração? É. Isso mostra o quanto a oração é uma coisa séria. Tem gente, Marcos, que acha que é o seguinte: orar não tem critério. Não tem critério. Ora e pronto. Pronto, não há critério. Fica no automático. Olha quanto critério nós estamos ali. É um ritual, né? Viram simplesmente um ritual, né? Isso mesmo. Oração versus honra. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Salmos 50, 15. A palavra hebraica para honra é kebdi. Eu tenho aí no slide, coloca embaixo aí, Marcos. A palavra hebraica para honra, kebdi, ela é muito significativa. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar, Deus vai nos atender, e após ele nos atender, nós devemos honrar ele. O kebdi, que quer dizer o sentido de exaltar o nome dele, o sentido de engrandecer ele, o sentido de dar a ele todo o crédito. Esse é o sentido da palavra kebdi, honrar, dar a ele todo o crédito, toda a honra, todo o benefício. E como a gente faz isso? Como é que a gente cumpre esse salmo? Vamos ler novamente o salmo lá, Marcos. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Salmos 50, 15. O que o salmista falou? Você vai clamar a mim no dia da angústia. Então, vamos entender isso didaticamente. Eu estou passando por uma angústia. O salmista está dizendo, clame a Elohim, clame a El Shaddai. Ele vai ouvir. Mas quando ele acabar de ouvir, nós precisamos honrá-lo com esse resultado. Veja bem, honrar a El Shaddai com o resultado, ou os resultados, no plural, de nossa oração. Isso é importante. Nós temos que fazer isso, por exemplo, quando uma pessoa pede oração. Olha, ora para mim aí, porque eu estou passando por uma dificuldade financeira. Deus abençoa que ele sana aquela dificuldade financeira. É importante ele falar na igreja, olha, falar para os irmãos, irmãos,
Eu pedi para vocês orar, que eu estava com um problema financeiro, vocês oraram, Deus sanou. Glória a Deus, isso dá glória a Deus. Ah, eu estou com uma enfermidade. Ora por mim que eu estou com um problema de saúde. Os irmãos orou, curou. Dê glória a Deus com isso. Fala, olha, gente, eu pedi oração, eu orei e Deus me curou. Então, quando a gente conta aquilo que Deus fez para nós por meio da oração, com humildade, não com prepotência e arrogância, nós estamos honrando a Deus. Então, como é que eu honro a Deus? Com o resultado da oração. Com o resultado. É que quando Deus me atende, eu tenho que honrar Ele. Alguns tempos atrás, eu estava passando umas dificuldades. Pedi para o Marcos, falei, Marcos, ora para mim, Catamires, põe meu nome aí na oração, eu e minha esposa passando um problema. Vocês oraram, sanou, o que eu fiz? Assim que o problema acabou, eu liguei, falei, olha, graças a Deus, melhorou, obrigado pela oração, honrado seja Deus, Ele me livrou. Então, como eu honro Deus após o resultado? Tem pessoas que é assim, né? Ele vai na igreja, pede oração, ele pede para os irmãos orar, aí os irmãos caem de joelho, e ora, e vai, e põe em oração. Ele recebe a bênção, ele não parece nem para agradecer, nem para contar que foi abençoado, nem para dizer assim, muito obrigado. Quero que vocês saibam que Deus me ouviu. Nem para isso some. É a questão dos leprosos, né? A cura dos 10 leprosos, né? Quantos voltou? Só um. Hã? Só um, né? Só um. Então, nós precisamos honrar a Deus com os resultados da oração. Está passando por uma dificuldade, pediu oração, o resultado veio, não fica em silêncio, não se silencia, vai lá, fala para a pessoa que você pediu oração, você orou por mim, por esse problema, não orou? Eu quero te dizer para você que Deus me escutou, honrado seja Deus. Gratidão, né? Gratidão pelo livramento. Isso. Quem segue Gratidão. a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 21, 21. Olha bem, a Bíblia diz que quem segue a justiça, a lealdade, a vida, no final encontrará honra. Então nós temos que buscar honrar a Deus com os resultados de nossas orações. E através disso ser justo. Porque é injusto você pedir oração, Deus atender, e você não honrar Ele, e você não exaltar o nome de Oxanai. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. Apocalipse 5:13. Não tem como ser mais claro que isso. Nos céus, ele é honrado. E assim deve ser honrado na terra. Os anjos o honram. E os salvos pelo sangue do Messias também devem honrar. Então, trazer glória e honra a Deus é muito importante. E a palavra de Deus nos ensina através disso, que nós podemos honrar a Deus através dos resultados das nossas orações. Quando a gente ora, recebe a bênção e vai contar, avisar as pessoas, olha, Deus me abençoou, eu estava passando por isso, eu estava passando por aquilo. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pais, né, dizendo, olha, meu filho estava perdido, meu filho estava desviado, eu pedi oração na igreja, eu fiquei de joelhos, eu e minha esposa, e no final meu filho hoje está bem, meu filho hoje é um homem temente a Deus. Glória ao Senhor, glória a Elohim, ele está honrando a Deus com o resultado da oração. Então, nós não podemos receber uma bênção de Deus por meio da oração e ficar em silêncio. Vamos lá. Oração versus trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Muito bem.
Aqui o próprio Messias está dizendo, olha, orem para que Deus envie mais trabalhadores. Isso é muito importante, porque nós precisamos estar em oração para Deus enviar mais professores de IBD, para Deus enviar mais pastores, para Deus enviar mais pessoas que trabalham na obra. Marcos, está ouvindo? Tô. Travou de novo. Não, mas eu estou te ouvindo, pode falar. Marcos. Ótimo. Voltou? Voltou. Deu uma travada aqui na internet. Vamos lá. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que Então, não ele são está meus. dizendo... Fazem acordo sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado. Isaías 30:1. Oi? Pode falar? Você caiu? Não, estou ouvindo. Está ouvindo? Ótimo. Então, veja, o Messias diz, ore para que Deus envie mais trabalhadores, mais pastores, mais professores de EBD, mais pessoas de liderança. Nós temos que orar por isso. Mas ele diz também, a palavra de Deus diz, que ai do filho rebelde que executar um plano que não procede de mim. Ou seja, não é só surgir trabalhadores, mas a qualidade desses trabalhadores. Trabalhadores que só executam projetos baseados na Bíblia, que só fazem coisas baseadas na Bíblia. Nós precisamos, sim, de mais professores de EBD, de mais pessoas de líderes de jovens, nós precisamos de mais pastores, mas biblicistas. Olha o que ele diz. Ai do filho rebelde que executa um plano que não procede de mim. O que é executar um plano que não procede de El Shaddai? É fazer uma coisa que não tem base bíblica. Hoje nós vimos as igrejas repletas de dogmas religiosos, paradigmas, que o que é pecado ou o que não é pecado não é o que está na Bíblia, é o que o pastor diz que é. O pastor falou que isso aqui é pecado, é pecado. Mas não tem base bíblica, mas se ele falou, é. O que é pecado e o que não é pecado é o que a Bíblia diz. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer é o que a Bíblia diz. Se não tem base bíblica, não adianta. Então, ai do filho rebelde que executar um plano que não procede de mim. Então, nós precisamos, sim, orar, é uma declaração divina, para que Deus envie mais trabalhadores. Mas trabalhadores que não executem planos que não têm base bíblica. Aquele que edifica, veja como edifica. Aquele que edifica, que não for sobre o fundamento que é Cristo, e esse fundamento que é Cristo quer dizer sobre a Bíblia, a palavra dele, não está edificando corretamente. É como você construir sua casa no terreno do vizinho e, no final, querer morar nela. O que vai acontecer é que você vai perder sua casa. Então, vamos lá. Oração versus comunhão. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2, 46, 47. Vamos ler os outros lá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmos 133, 1-3. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Então, é muito claro. A Bíblia mostra que a oração em conjunto, quando a igreja está reunida, toda em oração, Atos 2, 46 que nós lemos. Olha, grandes sinais e prodígios eram produzidos pela igreja. Por quê? Porque eles estavam em comunhão, em oração, juntos. A igreja em oração tem muito poder. Vou repetir essa frase com um tom de afirmação.
A igreja, em oração, tem muito poder. E a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro, ou seja, nós em conjunto orando tem grande poder. Quando a igreja se reúne para orar, temos que levar isso a sério. A Bíblia diz, não deixeis de reunir. E hoje nós temos um problema sério depois desse Covid, que, como está tendo pregação filmada, eu acho muito importante, tem que registrar mesmo, incentivo, mas tem muito crente que, assim, ele acha que não é mais necessidade mais ir fisicamente no culto. Ele compra lá uma pizza, liga lá a televisão, assiste online e fica por ali. Aí vira aquele crente fantasma que a gente nunca vê. Pô, 10 anos de igreja que não chega a agradecer. E isso veio depois do Covid, um problema seríssimo, que é o comodismo. Nós temos que tomar cuidado. Não podemos deixar de reunir fisicamente. Olha o que a Bíblia diz. Assim como o ferro alima o ferro, o irmão alima o outro. Quando você vai fisicamente para a igreja, você não vai lá só para ver o povo cantar hino, ouvir a pregação e pronto. Você conversa com o irmão, você escuta o problema dele, você escuta um testemunho dele. É muito importante. Então, nós não podemos perder o costume e a necessidade de estarmos reunidos fisicamente. Eu concordo. A pessoa não tem condição de ir na igreja fisicamente, com essa tecnologia, assistir em casa, muito bem. Mas a pessoa tem como ir lá na igreja fisicamente e, por comodismo, ficar assistindo em casa, assim como o ferro alima o ferro, o irmão alima o outro. Isso edifica o outro. Então, nós não podemos deixar. E olha bem, a oração em conjunto, quando a igreja se reúne para orar, o que aconteceu em Atos, capítulo 2, versos 46 a 47, que lemos? A oração em comunhão, em conjunto, tem grande poder. E as pessoas... Eu vou dizer uma coisa. Se todos os crentes realmente tivesse noção do poder que tem a oração, a igreja em oração em conjunto, ele não faltava num culto. Oração e ensino. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas 11, 1. Vou ler aqui, depois você comenta, Rodrigo. Sim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Veja, os discípulos pode deixar na foto lá, Marta, é isso. Os discípulos chamaram o Messias ao Senhor, nos ensina a orar. É uma tradição rabínica, que sempre, quando a pessoa tinha um rabino, o judeu tinha um rabino, aquele rabino ensinava ele a orar algumas orações importantes, específicas. Mas aqui, nós temos que lembrar que os apóstolos pediram para o Messias ensinar ele a orar, porque nós precisamos também fazer o mesmo, ensinar as pessoas a orar. É claro, como nós lemos, o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos auxilia a orar, mas não ora por nós. Então, é importante ter estudo bíblico nas igrejas de como orar. Esse curso que nós estamos dando é fundamental. Como é bonito ver um pai ensinar o filho a orar, um pastor, como está na imagem simbólica, ensinando o discípulo a orar, orando com ele. Então, nós precisamos. Então, eu vou fazer, mas será que é necessário ensinar evangélico de 10, 15, 20 anos de banco a orar? Olha, eu vou ser bem sincero. A maioria dos evangélicos que eu conheço não conhece regras bíblicas da oração. Precisa, sim, aprender a orar. Bem. E esse estar em comunhão, estar em oração é fundamental. Ok? Vamos fechar mais uma aula aqui.